Boa tarde, pessoal. Ou boa noite ou bom dia, dependendo de onde vocês estiverem me escutando. Meu nome é Heraldo, e quem me conhece sabe que eu não sou de muito papo, não. Mas o que eu vou contar para vocês hoje, essa história me tirou o sono por dias. Eu tenho 54 anos, rodo nessas estradas do Pará há mais de 30 e já vi de tudo um pouco. Acidente, bandido, carro quebrado no meio do nada. A gente pensa que tá calejado, que nada mais assusta. Mas, meu amigo, o que aconteceu naquela manhã me mostrou que a gente nunca para de se surpreender. Eu ouvi uma mãe gritar na beira da estrada, um grito que não era de raiva nem de dor, era de desespero puro. 5 filhos dela estavam se afogando, e o que eu fiz depois chocou todo mundo e até a mim mesmo. Era uma madrugada típica do Pará, pesada, com o ar ainda carregado de umidade, depois de uma chuva forte que tinha caído a noite inteira. Meu velho Scania, o dragão da Amazônia, seguia viagem pela BR-230, a Transamazônica. Um trecho que de asfalto tem pouco e de buraco tem muito. A estrada, já castigada, estava mais para rio, com vários pontos alagados. Eu vinha devagar, redobrando a atenção com a música no rádio baixa, só para quebrar o silêncio. Ao reduzir a marcha numa curva fechada, perto de um matagal denso, meus ouvidos captaram um som que me fez congelar. Não era um animal na pista, nem um pneu furando. Era um grito. Um grito agudo, cortante, que vinha do mato. Não era um pedido de ajuda qualquer, desses de carro enguiçado. Era um grito de mãe, de desespero puro, de quem tá vendo a vida escapar por entre os dedos. Meu instinto falou mais alto. Freiei o caminhão bruscamente, sem nem me preocupar em sinalizar ou estacionar direito. O dragão parou de lado, no meio do barro. Abri a porta da cabine num rompante e desci correndo, sem nem saber o que ia encontrar. O som do grito me puxava, um chamado primal que atravessou o barulho do motor e da chuva que ainda caía fina. Corri em direção ao som, o coração batendo forte no peito, sentindo o pé afundar na lama. O mato era fechado, úmido, e a visibilidade era pouca. Meus olhos escanearam a escuridão, buscando a origem daquele pavor. O grito se repetiu, ainda mais forte, e eu acelerei o passo, sentindo a adrenalina correndo nas veias. Eu não era herói, era só um caminhoneiro. Mas aquele grito me transformou em outra coisa. Eu rompi a barreira da vegetação, e o que vi me fez parar. A imagem se cravou na minha mente, algo que eu jamais conseguiria esquecer. Ali, a poucos metros do asfalto, onde antes corria um córrego tranquilo, agora havia um rio furioso, transbordado pela chuva incessante da noite. A água, turva e barrenta, arrastava galhos e detritos com uma força assustadora. No meio daquela correnteza traiçoeira, 5 crianças se debatiam. Eram pequenas, indefesas, lutando com todas as forças para não serem levadas pela água. Algumas estavam agarradas em galhos finos, que mal aguentariam o peso de um passarinho. Outras tentavam se segurar umas nas outras, num desespero mudo. Uma delas, a mais nova, um menino de talvez uns 3 anos, já estava desacordado. Flutuava perigosamente, com a cabeça mal para fora da água. Na margem, a mãe, ajoelhada, braços estendidos, rosto contorcido num grito sem som. Os olhos esbugalhados, mas vazios. Como se a alma já tivesse ido embora. Ela não tinha força, nem coragem, nem condição de entrar naquela água brava para salvar os filhos. O desespero dela sufocava o ar. Sem pensar 2 vezes, larguei as botas ali mesmo. Me joguei no barranco, sentindo a lama fria e escorregadia debaixo dos pés. Corri com roupa e tudo, o corpo pesado do cansaço e da idade. Mas algo dentro de mim empurrava mais forte que qualquer dor. Eu não era nadador, não era herói de filme. Era só um caminhoneiro que, quando jovem, aprendeu a não morrer afogado nos rios de pesca. A água gelada bateu no peito como um tapa. A correnteza era mais violenta do que parecia da margem. Ela me puxava, me girava, me testava. Mas a imagem das crianças se debatendo, o grito daquela mãe, aquilo era mais forte que qualquer medo, mais forte que o instinto de se salvar. Ali, cada segundo era vida. E se eu não agisse, aquelas crianças não iam ter chance.
O frio e o cansaço não importavam. Só importava chegar até elas e fazer o impossível. A água barrenta batia na altura do meu peito, me puxando com uma força bruta. A correnteza era um monstro invisível, e eu, um caminhoneiro que nem nadava direito, estava me jogando de cabeça. Mas o pânico da mãe na margem e os rostos das crianças lutando por ar me deram uma coragem que eu não sabia que tinha. Cada segundo era vida, e eu sentia o tic-tac da morte batendo no meu ouvido. Vi o menino mais novo, aquele que já estava desacordado, sendo levado pela água. Mergulhei com tudo que restava no meu corpo. Estiquei o braço até o limite. Consegui agarrar ele pelos cabelos, um tufo macio e molhado, e puxei para cima contra a corrente. Ele estava pálido, mas ainda respirava. Com um empurrão desesperado, joguei ele na direção da margem e gritei para a mãe pegar. Voltei para os outros. Uma menina mais velha, agarrada num galho fino, olhava com os olhos arregalados de puro terror. O galho tremia, prestes a ceder. Tentei nadar, ou melhor, me arrastar pela água até ela. Agarrei seu braço e, com toda a força do mundo, empurrei em direção à margem, gritando para ela se agarrar na terra. O desespero me impulsionava. Vi mais 2 meninos se debatendo, um deles quase se afogando. Estiquei os 2 braços, agarrei um pela camisa e o outro pelo braço. Agora eu estava com 2 ao mesmo tempo, lutando contra uma correnteza que queria nos tragar vivos. A exaustão chegou. Meus pulmões queimavam. As pernas estavam pesadas como chumbo. De repente, o galho onde eu me apoiava cedeu. A correnteza puxou com tudo. Achei que ia embora com os 2. O menorzinho no meu colo soltou um gemido fraco. O medo me gelou. Mas a imagem da mãe desesperada na margem e os corpos frágeis que eu segurava me deram um último estalo de força. Fiquei em pé sobre uma pedra submersa, quase sem equilíbrio, e usei ela como alavanca. Soltei um grito de raiva e puxei os 2 meninos com o resto da minha alma. 1 a 1, eu fui empurrando para a margem. E 1 a 1, a mãe puxava para a segurança. Os 5 estavam fora da água, tossindo, tremendo, mas vivos. Eu, sem fôlego, me arrastei para o barranco e despenquei, roupa encharcada, corpo doendo inteiro. Mas por dentro, eu tremia de alívio. Eu me arrastei para fora da água turva, o corpo pesado e dolorido, e me joguei no barranco. O barulho da correnteza ainda ecoava nos meus ouvidos, mas o que dominava agora era um silêncio quase absoluto. As crianças, todas a salvo na margem, tossiam sem parar, expelindo a água que engoliram. Os corpos miúdos tremiam incontrolavelmente, mais de susto e frio do que de qualquer outra coisa. A mãe, que até então estava ajoelhada no desespero, caiu completamente no chão, exausta. Os olhos fixos nos filhos como se não pudesse acreditar que estavam ali, vivos. Quando a tosse das crianças diminuiu um pouco, ela conseguiu falar. A voz fraca, mas cheia de uma dor que atravessava o peito. Eu só pisquei. Ela começou quase num sussurro. Eles foram brincar perto da água. Eu disse para não irem muito perto. E quando eu vi de novo, a água já tinha levado. Ela veio tão rápido. Eu não consegui. Ela nem precisava terminar a frase. A culpa e o terror estavam todos ali, escancarados no rosto dela. O rio, inchado pela chuva, traiu sua inocência. Transformou uma simples brincadeira num pesadelo. Eu fiquei ali com as mãos nos joelhos, respirando feito um boi depois da lida. Cada músculo doía, como se tivesse levado uma surra. Os pulmões ardiam. O coração martelava no peito doido, como se ainda estivesse lá dentro da água. A adrenalina ia embora, levando com ela a força, e me deixando só com um tremor. Mas não era só o frio. Era como se eu fosse o pai daquelas crianças. Como se aquela vida por um triz tivesse escorrido por entre meus dedos também. E agora sentia o alívio de tê-la de volta. A mãe, que depois descobri se chamar Márcia, se arrastou até cada um dos filhos. Tocou, abraçou, cheirou, sentiu, como se quisesse ter certeza de que estavam ali de verdade. Era um milagre. Um milagre que eu, Heraldo, um simples caminhoneiro, tinha ajudado a acontecer. O silêncio daquele momento era o silêncio de quem viu a morte de perto e conseguiu arrancar a vida das garras dela.
O sol começava a despontar no horizonte. Os primeiros raios iluminavam a lama, as folhas molhadas e os corpos exaustos. Mas ali, naquele cenário sujo e molhado, tinha algo sagrado: a vida. Não demorou muito para que o socorro de verdade começasse a chegar. O frentista de um posto a alguns quilômetros, que ouviu o grito e depois viu meu caminhão parado de um jeito estranho, ligou para a emergência. Logo, o barulho das sirenes cortou o ar da manhã. Em questão de minutos, ambulâncias, bombeiros e até uma viatura da polícia rodoviária chegaram. A margem do córrego virou um alvoroço de gente e luzes piscando. Os paramédicos correram para atender as crianças e a mãe. Felizmente, apesar do susto e da exaustão, todos estavam bem. O menino que eu tirei, desacordado da água, tossiu bastante, mas logo voltou ao normal. Dona Irene, a mãe, recebeu os primeiros socorros ali mesmo. O olhar dela ainda estava fixo nos filhos, como se os contasse um por um, tentando ter certeza de que aquilo não era um pesadelo. Enquanto a equipe de resgate trabalhava, um repórter de uma TV local apareceu. Tinha chegado junto com os bombeiros. Veio direto em mim com o microfone na mão. Me viu molhado, sujo de lama até o pescoço e logo entendeu que eu era o caminhoneiro que tinha se jogado na água. Queria entrevista. Queria manchete. Senhor, qual o seu nome? Como o senhor agiu tão rápido? O senhor é um herói. Eu, que nunca fui de holofote, balancei a cabeça. Incomodado. Com vontade de ir embora dali. Não, moço, não sou herói, não. Meu nome é Heraldo, só isso. E eu fiz o que qualquer um faria. Falei com a voz ainda rouca do esforço. Não queria fama, nem palmas. Minha recompensa estava ali. As crianças respirando, os olhinhos vivos. Eu só queria voltar para o meu caminhão, seguir meu rumo. O repórter insistiu, mas eu fui me afastando. Vi o olhar da Irene, a gratidão silenciosa que ela me lançou de longe. Aquilo bastava, mas por dentro eu sabia. Pouca gente teria parado naquele trecho de estrada. E menos ainda teria se jogado naquela correnteza, sem saber nadar direito. O que eu fiz não foi heroísmo pensado. Foi instinto puro e simples. Impulso que nasceu do grito de uma mãe. Enquanto os policiais anotavam coisa em prancheta e os bombeiros vigiavam o córrego, eu entrei no caminhão e me troquei. Roupa molhada, suja de lama, deixei num saco. O corpo doía como se tivesse apanhado. Mas a mente estava em paz. Aquele dia me marcou, para sempre, porque mesmo quando tudo parece perdido, a gente ainda pode ser ponte, mesmo sem querer. E eu, Heraldo, só fui instrumento. Depois de me trocar na cabine, sentindo o corpo ainda mole, mas a alma mais leve, eu vi que a Irene e as crianças estavam sendo levadas para a ambulância, para uma avaliação mais detalhada no hospital da cidade. Eu sabia que a ajuda deles ali era fundamental. Mas sentia que podia fazer mais. Um último gesto antes de seguir meu caminho. Abri a cabine do meu caminhão, o Dragão da Amazônia, e comecei a procurar. Lá no fundo, num compartimento que pouca gente conhecia, eu guardava uma mala velha. Não era uma mala de viagem, sabe? Era uma mala que guardava roupas de criança. Pequenas, coloridas. Eram coisas que eu comprava de vez em quando, em minhas viagens, pensando em doação. Roupinhas que eu separava para alguma instituição de caridade ou para alguma família que eu encontrasse no meio do caminho, precisando. Peguei a mala e desci do caminhão. Caminhei até onde a Irene estava, conversando com os bombeiros, com os filhos já sentados na ambulância. Ela me olhou surpresa. Senhora Irene, eu disse, estendendo a mala para ela. Isso aqui não é muito, mas são algumas roupas para as crianças. Estão limpas, viu? Eram para doação, mas acho que vocês precisam mais agora. A expressão dela era de incredulidade, de choque. Ela abriu a mala e viu as roupinhas limpas, os pequenos calçados. Era um presente inesperado, uma gentileza que vinha de um completo estranho depois de tanta desgraça. Mas eu não parei por aí. Abri minha marmita, que ainda estava quente, e dividi com ela o que sobrou do meu almoço. Um pouco de arroz, feijão e carne. Coma, senhora. Precisa de força. Além da marmita, eu tinha no caminhão um último cobertor limpo, desses que a gente usa nas noites mais frias. Entreguei para ela também,
junto com uma caixa de primeiros socorros básica que sempre levava para emergências na estrada. Era o que eu tinha, meu estoque de sobrevivência na boleia. Ela me olhou nos olhos, a voz embargada. Senhor Heraldo, eu não sei como agradecer. Eu balancei a cabeça. Não precisa agradecer, senhora. A estrada já me tirou muito na vida. Perdi amigos, tive momentos difíceis, vi muita coisa ruim. Hoje eu pude devolver. Pude ajudar a vida, e isso para mim já é o bastante. As palavras saíram do fundo da alma. A estrada, que tanto me endureceu, também me deu a chance de redimir algo, de fazer a diferença. Eu me virei, deixando-a com a mala e os pensamentos. O sol já brilhava forte, e o dragão da Amazônia me esperava para seguir em frente. Eu liguei o dragão da Amazônia e segui viagem. O corpo ainda sentia o peso do esforço, mas a alma estava leve. Aquele resgate e o gesto de doar o que eu tinha me deram uma paz que há muito tempo eu não sentia. Eu achava que a história terminava ali, na beira daquela estrada alagada, entre eu, a Irene e as crianças. Mas o mundo, meu amigo, é uma caixinha de surpresas. Dias depois, já em outro estado, fazendo mais uma entrega, parei num posto de gasolina que eu costumava frequentar. Fui tomar um café na lanchonete e, quando me aproximei do balcão, vi um grupo de caminhoneiros e frentistas olhando para um cartaz pendurado na parede. Fiquei curioso. Era um cartaz simples, impresso em preto e branco. Mas a imagem me fez paralisar. Era uma foto minha. Uma foto tirada de longe, talvez por algum celular de alguém que estava na beira do córrego no dia do resgate. Eu estava molhado, sujo de lama, o rosto cansado, mas inconfundível. E abaixo da foto, em letras grandes, estava escrito: Esse homem salvou meus filhos. Se encontrarem ele, digam obrigada. Logo abaixo, uma pequena explicação. No dia 22 de maio, meu anjo sem asas, um caminhoneiro que se identificou apenas como Heraldo, salvou meus 5 filhos de um afogamento na BR-230, no Pará. Ele não pensou 2 vezes, se jogou na água e os tirou da correnteza. Depois ainda nos ajudou com roupas e comida. Ele é um herói. Por favor, ajudem a encontrar ele, para que eu possa agradecer. Com gratidão, Irene. A história que eu achava que tinha ficado para trás, na verdade, tinha rodado o Brasil sem eu saber. Irene, a mãe, tinha postado nas redes sociais, e a notícia, movida pela emoção e pela gratidão, se espalhou como fogo em capim seco. Ela me chamava de anjo sem asas. Eu, de um caminhoneiro velho e cansado, virando anjo nas redes sociais. Aquilo era inacreditável. Eu senti os olhos marejarem. Um nó na garganta me impedia de engolir o café. Tirei o boné, baixei a cabeça, tentando esconder as lágrimas que começaram a escorrer livremente pelo meu rosto. Os caminhoneiros e frentistas ao redor, que não me conheciam pessoalmente, olhavam para o cartaz e comentavam a história, sem saber que o herói estava ali, ao lado deles, chorando como criança. Aquelas palavras da Irene, aquele agradecimento público, valiam mais do que qualquer medalha ou prêmio. Desde aquele dia, a vida de Heraldo, o caminhoneiro, mudou. A história do resgate na BR-230, contada pela mãe Irene nas redes sociais e estampada em cartazes por postos Brasil afora, transformou-o. Nas estradas do norte, especialmente no Pará e em Rondônia, o povo começou a chamá-lo de Heraldo das Águas, um apelido que ele nunca pediu, mas que grudou como adesivo no para-choque. Quando alguém o chamava assim nos pontos de parada, ele até sentia um certo constrangimento. Heraldo, que sempre foi discreto, não gostava de ser o centro das atenções. Que nada, moço. Heraldo, só Heraldo. Sou só caminhoneiro. Ele respondia, a voz meio sem jeito, enquanto acenava com a cabeça. Porque para ele, ser herói não é subir em palco, não é buscar aplausos. É estar no lugar certo, na hora certa, e ter coragem de se molhar pela vida dos outros. Ele continuou sua rotina, cruzando o país com seu dragão da Amazônia. Mas agora, cada viagem tinha um significado diferente. As paisagens passavam pela janela, e ele se lembrava do sorriso das crianças salvas, do alívio no rosto da Irene.
Aquela experiência o marcou profundamente, e a lembrança daquele dia lhe dava uma paz, uma certeza de que havia feito a coisa certa. A estrada para Heraldo não era mais apenas asfalto e pó. Era um lugar de encontros, de provações e de milagres. Um lugar onde a vida te surpreende e te pede para ser mais do que você pensava que era. E ele, um caminhoneiro comum, provou que a verdadeira coragem reside na ação, na humanidade, no gesto de estender a mão quando ninguém mais ousa. O Heraldo das Águas podia até ser um apelido novo, mas a alma solidária dele era a mesma de sempre. Se essa história tocou seu coração, faz o seguinte: se inscreve no canal, deixa o like e vem com a gente viver mais histórias que transformam.